3060 de 12 GB, a placa de vídeo mais queridinha durante esses últimos anos, mas conhecida por entregar um desempenho sólido e também um custo-benefício. Mas já estamos em 2025, e será que essa placa de vídeo ainda vale a pena? Nesse vídeo vamos testar a RTX 3060 de 12 GB nos jogos mais exigentes de 2025, com os gráficos todos no mínimo, para descobrirmos o máximo de FPS que essa placa de vídeo consegue entregar. Além disso, vamos comparar custo-benefício com as novas gerações de placas. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o resultado pode surpreender. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço que deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe aí nos comentários qual placa de vídeo vocês acham mais custo-benefício agora em 2025. A RTX 3060 de 12 GB foi lançada no ano de 2021, com a promessa de rodar jogos em resoluções de até 1080p, com qualidade gráfica alta. E durante anos ela entregou exatamente isso. Com 12 GB de memória, essa placa de vídeo pode lidar com texturas mais pesadas e multitarefas, sendo então a placa de vídeo mais popular entre os gamers e também criadores de conteúdo. Mas e agora? Com as placas com a RTX 4060 e a chegada das placas de vídeo série 5000, será que a RTX 3060 ainda vale a pena? Mas agora chegou a hora da verdade. Vamos testar a RTX 3060 de 12 GB nos jogos mais exigentes agora de 2025. O objetivo aqui é simples: gráficos no mínimo, resolução em 1080p, para ver o máximo de FPS que essa placa de vídeo consegue entregar. O primeiro jogo escolhido foi Black Myth: Hong Kong, onde todos os gráficos ficaram no baixo. E o primeiro teste foi com o DLSS ativo, na resolução 1080p. Com o DLSS ativado, os FPS variaram entre 70 a 80 FPS máximos, com os gráficos todos no mínimo dentro do Black Myth Hong Kong. O segundo teste foi com o DLSS desativado, com a resolução 1080p, e os FPS variaram entre 60 FPS para 70 FPS máximos, com os gráficos todos no mínimo dentro do Black Myth Hong Kong. O segundo jogo escolhido foi CS2, onde todos os gráficos também ficaram no mínimo. O primeiro teste foi com o DLSS ativado na resolução 1080p, e a placa de vídeo variou entre 150 FPS para 180 FPS máximos, com os gráficos todos no mínimo dentro do CS2. O segundo teste foi com DLSS desativado na resolução 1080p e também com os gráficos todos no mínimo. Dentro do jogo, variou os FPS entre 190 a 200 FPS máximos dentro do CS2. O terceiro jogo escolhido foi Euro Truck, onde todos os gráficos ficaram no baixo. E o primeiro teste foi com DLSS ativado na resolução 1080p. E a máxima de FPS chegou a 95 FPS dentro do ETS. O segundo teste realizado, os gráficos também estavam no baixo. E o DLSS estava desativado na resolução 1080p. E os FPS continuaram na faixa de 90 FPS máximos, com os gráficos no mínimo dentro do ETS.
O terceiro jogo escolhido foi Fortnite, onde todos os gráficos ficaram no baixo. No primeiro teste, o DLSS estava ativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 130 FPS para 150 FPS máximos dentro desse jogo. No segundo teste, os gráficos permaneceram no baixo, porém, o DLSS estava desativado na resolução 1080p e os FPS variaram aí entre 200 FPS a 230 FPS máximos dentro desse jogo. O quarto jogo escolhido foi Forza Horizon, onde todos os gráficos ficaram no mínimo. O primeiro teste foi com o DLSS ativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 140 a 160 FPS máximos dentro desse jogo. No segundo teste, os gráficos permaneceram no mínimo. Nesse teste, o DLSS estava desativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 160 a 170 FPS dentro desse jogo. O quinto jogo escolhido foi o GTA V, onde todos os gráficos ficaram no mínimo. No primeiro teste, o DLSS estava ativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 120 a 130 FPS máximos dentro desse jogo. No segundo teste, os gráficos permaneceram no mínimo, porém o DLSS estava desativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 130 a 150 FPS máximos dentro do jogo. O sexto jogo escolhido foi Hogwarts Legacy, onde todos os gráficos ficaram no mínimo. E no primeiro teste, o DLSS estava ativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 90 a 100 FPS máximos dentro desse jogo. No segundo teste, os gráficos permaneceram no mínimo, porém o DLSS foi desativado. Na resolução 1080p, os FPS variaram entre 40 a 50 FPS máximos dentro desse jogo. O sétimo jogo escolhido foi Red Dead, onde todos os gráficos ficaram no mínimo. E no primeiro teste, o DLSS estava ativado na resolução 1080p e os FPS ficaram em 40 FPS máximos dentro desse jogo.
No segundo teste, os gráficos permaneceram no mínimo, porém o DLSS foi desativado e os FPS variaram entre 50 a 70 FPS máximos dentro desse jogo. O oitavo jogo escolhido foi Valorant, onde todos os gráficos ficaram no mínimo. No primeiro teste, o DLSS estava ativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 250 a 300 FPS máximos dentro desse jogo. No segundo teste, o DLSS estava desativado na resolução 1080p e os FPS variaram entre 340 a 400 FPS máximos dentro desse jogo, com os gráficos todos no mínimo. No geral, a RTX 3060 de 12 GB conseguiu entregar um excelente desempenho em todos os jogos apresentados. Mesmo com os gráficos no mínimo, se você quer uma placa de vídeo com excelente fluidez e também desempenho sólido, essa placa de vídeo ainda é uma ótima escolha, principalmente se for para resoluções de até 1080p. Agora vamos falar de custo-benefício, afinal, do que adianta rodar bem os jogos se o preço não compensa? A RTX 3060 de 12 GB pode ser encontrada no mercado brasileiro por volta de R$ 1.900, enquanto que seu modelo mais recente, a RTX 4060, pode ser encontrada por R$ 2.400. Outros modelos como a AMD RX 7600 pode ser encontrada por R$ 1.700. O preço pode ser um valor decisivo para a escolha dessa placa de vídeo. A RTX 4060, por exemplo, tem tecnologias mais avançadas, como o DLSS 3.0 e eficiência energética superior. Porém, tem um ganho de desempenho médio de 20 a 30% em relação da RTX 3060. Já a RX 7600, que tem preço similar, oferece desempenho bruto melhor em alguns jogos, mas peca em otimizações de software dependendo do jogo. Então a pergunta é, você prefere pagar menos e ter um bom desempenho em 1080p ou prefere investir mais e se preparar para o futuro? Então a pergunta é, RTX 3060 de 12 GB ainda vale a pena agora em 2025? E a resposta é sim, a RTX 3060 de 12 GB ainda é uma boa opção para 2025, porém depende bastante do preço que você vai adquirir essa placa de vídeo. Com 12 GB de VRAM, essa placa de vídeo consegue rodar jogos mais pesados e também consegue lidar com multitarefas. Porém, se você busca algo mais para o futuro, talvez seja a hora de ir para a RTX 4060 ou a RX 7600. Então a resposta vai de acordo com o seu orçamento e do que você procura para o seu setup. Se o foco é economizar, a RTX 3060 ainda entrega muito pelo seu valor. Porém, se você quer algo que dure mais anos e para se preparar para o futuro, talvez seja a hora de investir em novas gerações. Mas e aí, qual a sua opinião sobre a RTX 3060 de 12 GB para 2025? Já usou ou pretende usar? Deixe aí nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. E se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Inclusive, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a placa de vídeo escolhida para o meu setup no ano de 2025. Será um vídeo imperdível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir. Então, eu vou ficando por aqui, mas até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês.